Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Joilma aqui do canal NoFap na Prática e hoje, quarta-feira, vamos falar um pouquinho sobre a importância de falar sobre NoFap para as crianças. É isso aí. Se você é pai, mãe, se você caiu aqui de paraquedas, seja muito bem-vindo. E esse tema é um tema bem delicado. Mas é necessário a gente falar, tá certo, gente? Por que é necessário a gente falar? Primeiro, se você caiu aqui de paraquedas e você não sabe o que é NoFap, alguém enviou esse vídeo para você, eu vou logo explicar. NoFap é um movimento que visa conscientizar as pessoas dos perigos da pornografia e masturbação. E sim, a pornografia ela é algo altamente viciante, tá? Existem alguns estudos que já dizem que a pornografia ela é como uma droga 100 vezes mais potente do que a heroína, injetada diretamente no nosso cérebro através dos nossos olhos. Então você imagina o poder viciante desta substância, né? Que não é substância, desse conteúdo da pornografia. Então, quando isso é colocado na realidade de uma criança, que é normalmente a idade que as pessoas estão começando a ver a pornografia, que as pessoas estão começando a despertar para o sexo, isso tem um efeito muito devastador na cabecinha das crianças. Então, hoje em dia, eu tenho a maioria das pessoas que entram em contato comigo e que mandam depoimentos para mim, são pessoas que começaram a consumir pornografia lá atrás, a partir dos 12, 13 anos, tá? E que hoje são adultos na faixa de 30, 40 anos. Só que hoje, gente, a tendência é que cada vez mais as crianças vão tendo acesso a esse tipo de conteúdo cada vez mais cedo, principalmente porque hoje em dia toda criança praticamente tem aí à sua disposição uma tela, seja no computador, no celular, né, no smartphone, no tablet, numa TV que é smart. As crianças passam muito tempo na frente das telas, na frente desse tipo de conteúdo e normalmente os pais eles não sabem que as crianças estão vendo aquilo. E por quê? Porque normalmente esse assunto, esse tema, esse tipo de conteúdo é trazido por quem? Por outros amiguinhos, por outras crianças que as crianças têm contato. E isso é tão comum, mas tão comum que vocês não têm uma noção. Então é por isso que é preciso nós, como pais, termos a consciência de que nós precisamos estudar, nós precisamos falar, nós precisamos parar com a hipocrisia de achar que sexo é algo que pode ser feito, que tá aí normal para todo mundo fazer, mas que a gente não pode falar sobre isso, porque quando a gente não fala sobre isso com os nossos filhos, a gente abre brecha para que eles aprendam de uma forma totalmente deturpada. Porque a realidade dos filmes pornográficos, ela não é uma realidade natural para o ser humano, para o homem e para a mulher. A pornografia ela é algo que objetifica os corpos, tanto de homens quanto mulheres. Então, se uma criança ela já aprende desde cedo que a relação sexual é aquilo onde o outro é visto como um objeto que tem ali apenas a função de me dar prazer, e a criança ela começa a se masturbar, ou seja, a sentir prazer no seu corpo vendo este tipo de conteúdo, a chance que ela cresça com uma disfunção, né, no seu pensamento de achar que aquilo ali é um relacionamento real, que aquilo ali é algo saudável, é enorme. E o sofrimento começa a partir daí. E por que eu venho falar sobre isso com vocês, tá? Primeiro porque eu sou mãe, eu tenho uma filha e eu converso sobre esse assunto com ela. No primeiro momento, muitas vezes quando eu converso com outras mães, inclusive no grupo de escola, que eu falo abertamente sobre sexualidade e tudo mais, as mães elas têm um certo receio, né, de falar sobre esse assunto, porque a minha filha ainda é muito nova, meu filho ainda é muito pequeno, ele não entende isso, mas quando começam a surgir as perguntas para o pai e para a mãe, normalmente essa criança já teve acesso a essa informação. E é isso que as pessoas não entendem. Às vezes os pais e as mães acham que estão protegendo seus filhos, não dando para eles a informação necessária sobre esse tema. E é um tema, gente, que a gente não pode simplesmente abafar, a gente não pode jogar para debaixo do tapete e acabou. Por quê? Porque é um tema que ele está na nossa carne, na nossa pele. A partir do momento que a criança vai se desenvolvendo, vai gerando, vai tendo hormônios, chegando ali na pré-adolescência, isso tudo vai
vai aflorar. E a curiosidade é normal. E normalmente, comumente, não normalmente, mas comumente, a informação chega para essa criança de forma totalmente equivocada. Então, quando a criança chega para perguntar ao pai e à mãe e ele encontra essa abertura de realmente ter uma educação sobre esse assunto, é muito mais fácil para a criança ter a abertura de chegar para você também e dizer: olha, meu amiguinho me mostrou isso, fulano me mostrou aquilo, eu vi um filme assim, assim, eu vi isso, aquilo e aquilo outro. Mas se a gente não dá essa abertura, se a gente simplesmente corta esse assunto, não é idade para vocês falar sobre isso, ou não sei como lidar com esse assunto, não quero lidar com isso agora, a gente está meio que colocando uma pedra na comunicação entre nós e nossos filhos. Ok, Joilma, mas por que você está falando isso, gente? Porque o número de crianças, de meninos principalmente, que entram em contato comigo na faixa de 12 a 14 anos e que já estão viciados em pornografia e masturbação é algo assim altíssimo, principalmente no Instagram. Aqui no YouTube nem tanto, tá? Mas no Instagram, muitas crianças, muitos meninos, meninas ainda tem esse receio, não sabe nem falar sobre esse assunto, mas meninos entram em contato comigo para me pedir ajuda, para saber como falar, se com medo de falar com os pais, o que devem fazer. E por isso eu resolvi trazer esse assunto aqui para vocês. A gente precisa sim falar sobre sexo, sobre relações sexuais, sobre a diferença entre a pornografia e o fazer amor, a diferença entre você ter um relacionamento sexual saudável com uma pessoa na hora certa, do jeito certo, com a pessoa certa. Ensinar para os nossos filhos a terem relações com pessoas que lhe respeitem, que lhe amem, que queiram construir uma vida com você. É muito necessário a gente falar isso, porque senão a gente acaba deixando que os nossos filhos acreditem, aprendam através do mundo, ou seja, de todas essas informações que a gente tem com muita facilidade por aí, que relacionamento e inclusive a relação sexual é simplesmente aquela relação de objetificação, onde cada um fica dentro do seu egoísmo, usa o outro para obter prazer e depois a gente pode descartar essas pessoas. E isso traz muitos prejuízos para a mente das pessoas, de muitos adultos sofrendo. Vocês imaginem a quantidade de crianças que estão sofrendo por conta disso também. Se para os adultos já é difícil sair do vício, se para os adultos que têm consciência, que têm informação, já é complicado se abrir com outras pessoas, imagine para uma criança que está ali em formação e tendo acesso à pornografia pesada e tendo acesso a esse tipo de conteúdo, tá? Sem informação, sem realmente entender do que se trata. Então é muito necessário que os pais fiquem atentos, estudem sobre NoFap, estudem sobre os perigos da masturbação e da pornografia e comecem a conversar com seus filhos não de forma proibitiva, não de forma não pode fazer isso porque você vai, mas não, entendendo que filho, filha, é natural o sentimento, é natural aflorar, mas vamos por esse lado de entender que tudo tem uma hora certa e explicar para as crianças a diferença entre relacionamento, entre amor, entre relações sexuais saudáveis e pornografia, para que a criança comece a, desde pequena, ter a consciência para não cair nesse tipo de vício, nesse tipo de informação, nesse tipo de achado, né, que os coleguinhas trazem, e por muitas vezes não ter essa abertura para conversar em casa, as crianças não chegam para falar com seus pais, tá certo? Então eu espero ter ficado aí o aviso para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre como conversar com os filhos de vocês, sobre como abordar esse assunto, pode comentar aqui embaixo. Se vocês quiserem vídeos sobre isso, tá? Sobre como conversar com as crianças sobre relações sexuais, sobre NoFap, sobre masturbação e pornografia, é só comentar aqui embaixo ou então mandar um e-mail para mim, no e-mail nofapnapratica@gmail.com. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição tanto as minhas redes sociais quanto o Telegram, o grupo do Telegram e também o meu e-mail, combinado? Qualquer coisa é só entrar em contato que assim que possível eu respondo todos vocês. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixe seu like. Se você conhece algum pai que precisa dessa informação ou mãe, envia esse vídeo para ele, tá certo? Um grande beijo para vocês e até sexta-feira com o nosso próximo vídeo.